Quem está conectado com a rádio web da Academia Maranhense de Letras, ouve boa música e desfruta de conteúdos exclusivos em nosso podcast. Entrevistas, palestras, posse de acadêmicos, comemorações, crônicas, trechos de obras e muito mais. Podcast da Academia Maranhense de Letras. Muito mais cultura. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da Academia Maranhense de Letras. É sempre um grande prazer estar por aqui falando de literatura, falando de poesia para os nossos ouvintes, os ouvintes da rádio da Academia Maranhense de Letras. Nesse podcast nós vamos conversar, bater um papo super legal, interessante com a escritora Gabriela Lages Veloso. Ela é escritora, poeta, crítica literária e mestranda em letras pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente é colunista do Feminário Conexões e em 2020 estreou no mundo das letras com a publicação do conto O Relicário, na revista Intransitiva da UFRJ. Em 2021, foi finalista do Prêmio Literário AMEI 2020, na categoria Crônica. Em 2022, ela recebeu uma menção honrosa no segundo concurso Pedro Ivo de Poesia da Anclan. Foi finalista do Prêmio Literário AMEI 2021 na categoria Poesia e ganhou o terceiro lugar no primeiro concurso nacional de poesia da Faculdade de Direito da UFPR. Em 2021, idealizou juntamente com a escritora Elisa Fonseca o núcleo poético de divulgação feminina Sociedade Carolina, no qual permaneceu como editora até 2023. No período de 2021 a 2023, também foi colunista da revista Sucuru e em 2022 integrou o projeto Entre Vasos e Versos, que conta com a participação de escritores de diversas nacionalidades. Já colaborou com coletâneas e revistas nacionais e internacionais e é autora do livro Através dos Espelhos de Guimarães Rosa e Justin Gardner, Reflexos e Figurações, da editora Diálogos, ensaio 2021. E organizadora da antologia Poéticas Contemporâneas, uma cartografia da escrita de mulheres, lançado pela editora Bresse Books em 2023. E nesse bate-papo com a escritora Gabriela Lages, nós vamos ter a participação do escritor acadêmico da Academia Maranhense de Letras, José Everton Neto. Rádio Academia, aqui você escuta a nossa tradição. Gabriela, você é uma poeta, é uma leitora e professora da área de letras, e o objetivo aqui já foi explicado pelo Natanael, é desenvolver um intercâmbio da academia especialmente com a área jovem, onde estão despontando muitos valores e a academia não quer perder esse intercâmbio, que eu acho que vai ser muito salutar para as duas partes. Uma troca da experiência que a academia tem, de tudo que foi edificado ao longo dos anos pelos escritores que permanecem ainda vivos na nossa memória, e com a nova geração que está se desenvolvendo sobre muitos aspectos, digamos, de tecnologia, inusitados, que não eram, claro, pertencentes ao passado, e essa evolução precisa ser sentida pela academia. E então eu pergunto assim para você, como jovem e como poeta, como é que você vê essa aproximação com a Academia Maranhense de Letras? Eu estou muito honrada com o convite do Natanael, do seu convite também. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. E eu acho que esse intercâmbio intergeracional, né, intercultural, é muito importante. E é muito interessante aprender e ensinar de volta esse diálogo que existe.
E a questão que você falou da tecnologia é muito importante hoje nessa literatura brasileira contemporânea e maranhense contemporânea, tanto que foi assim que eu comecei, porque só agora que eu vou publicar realmente meu primeiro livro, mas eu já publico desde 2020 em revistas online, né, na internet, e revistas aqui no Brasil e no exterior, e também através dessas coletâneas poéticas. E assim também eu organizei o Poéticas Contemporâneas, uma cartografia da escrita de mulheres, que foi produzido e organizado pela Brett Books, a editora de São Paulo. Tudo através da internet. Assim eu conheci muitas pessoas de outras culturas, de outros países, de outros estados aqui do Brasil, e tem sido maravilhoso. Uma amostra de sua atuação na literatura, coordenando um projeto de grande significância, que foi abranger várias mulheres de todo o Brasil, e algumas são conhecidas minhas aqui de São Luís, boas poetas. Eu pergunto assim, como que a editora chegou até você para selecioná-la para coordenar, que já foi, significa que uma relevância de seu trabalho considerada pela editora. Na verdade foi um convite da editora-chefe da editora Brett Books, né? O nome dela é Elaine Brett, e ela criou essa editora há pouco tempo lá em São Paulo, lá em Mauá. E aí ela já me conhecia de uma outra editora que eu tinha participado de um livro que ela organizou. E aí ela ficou me acompanhando no Instagram depois, e depois ela gostou muito da minha escrita. E ela pensou em me perguntar se eu já tinha organizado um livro antes. E aí ela me convidou para organizar esse livro aqui, o Poéticas Contemporâneas. E ela falou que eu tinha total liberdade para escolher um tema, né? Qual tema eu poderia abordar nesse livro. Então eu pensei em trazer somente mulheres, porque um dos temas que é mais abordado agora na literatura brasileira contemporânea é a questão das minorias, né? E como as minorias podem buscar igualdade. E uma das minorias é a questão da mulher. Então, esse livro fala sobre os desafios e conquistas de ser mulher. Como é ser mulher no mercado de trabalho, na sociedade de forma geral, o que a gente precisa enfrentar todos os dias, né? E ficou muito interessante porque são 80 mulheres de todo o Brasil, muitas delas maranhenses, e eu sempre faço questão de priorizar as minhas conterrâneas, né, as minhas amigas escritoras. Meus parabéns pelo livro e pelo tema. Uma terceira pergunta, você deve estar acompanhando as movimentações que têm sido feitas para celebrar o poeta maior, que é o patrono da nossa academia, que é o Gonçalves Dias. E não sei se você já teve até a oportunidade, acho que você ainda não teve a oportunidade de participar do cortejo que houve. Aí eu pergunto como que você vê essa movimentação em torno da celebração ao poeta, feito pela academia e outras instituições, foi formado até um comitê, e como que você se situa assim diante disso? Qual a sua proximidade, sua empatia em relação à poesia produzida pelo Gonçalves Dias, se ele é um dos seus ícones? Eu sempre gosto de ter uma leitura bem ampla, ter um leque de leitura, ler pelo menos um texto de cada país ou de cada continente, e eu gosto muito de diversificar entre prosa e poesia, né? E então eu gosto muito, com certeza não teria como não gostar do grande Gonçalves Dias, né? E eu acredito que todos esses projetos que vocês estão criando fazem jus ao nome dele, né? E eu participei, na verdade, de uma das homenagens ao bicentenário. O Natanael me convidou para participar de um podcast que vocês estavam gravando poemas, né, do Gonçalves Dias na voz de poetas, de professores, de amigos que trabalham com a questão da crítica literária. Eu fui uma das convidadas até. E eu li um dos poemas dele e eu gostei muito de participar do projeto. Rádio Academia. Aqui você escuta a nossa tradição. A minha carreira literária, ela começou no ano de 2019. Foi quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre literatura brasileira contemporânea na UEMA,
que foi onde eu me formei, né, no curso de letras. E lá eu sempre fazia um caminho, um trajeto da universidade para casa, que era pelo bairro do São Bernardo. E aí, toda vez que eu passava por lá, eu sentia que eu precisava escrever sobre aquele lugar. Só que ainda não tinha exatamente um projeto ou não sabia como fazer isso. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa de iniciação científica, que foi muito importante para mim, sobre o romancista Rubens Figueiredo. E eu estudava um livro dele chamado Passageiro do Fim do Dia. Então, depois que eu li esse romance, eu percebi como eu poderia abordar essa temática social, né, das desigualdades e da pobreza, e entre outras temáticas. Então, eu comecei exatamente por isso. E eu escrevi uma crônica chamada Insight, e ela foi depois até premiada no Prêmio MEI 2020, que foi o meu primeiro prêmio literário, e eu fiquei muito feliz por isso. Mas antes de ser escritora, porque a minha crônica, como eu falei, só foi publicada depois no prêmio da AMEI, né, na coletânea que eles fazem com os textos premiados. Antes de escrever, eu gostei sempre de ler. Então, eu acho que eu não seria escritora se eu não fosse leitora, e leitora desde a infância. Eu sempre fui apaixonada por histórias em quadrinhos, por fábulas, por poesias escritas para crianças. Por exemplo, eu lembro muito do Leminski na minha infância. Eu também gostava muito dos contos de fadas. Então, eu acho que para que eu fosse escritora um dia, eu fui leitora primeiramente. Aí depois, quando eu cheguei naquele momento daquela reta final da escola, né, o que fazer, qual profissão seguir, e eu pensei em tantas coisas diferentes, mas eu acabei fazendo o curso de letras, e também por grande influência da minha mãe, que fez também o curso de letras língua portuguesa. E eu pensei em prestar o vestibular na UEMA para esse curso. E é um curso que eu sou completamente apaixonada, e eu acho que eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Porque com o curso de letras eu comecei a ser crítica literária, né, a ler e produzir conteúdo sobre livros. Então, por exemplo, artigos científicos, ensaios. Também no meu Instagram eu tenho algo que é um pouco mais amador, mas que eu também considero como crítica. Mesmo que seja um texto um pouco menor, né, por conta da quantidade de caracteres, mas assim, é uma forma de fazer com que as pessoas leiam mais, né? É uma forma de incentivar os outros jovens, todo o público que me acompanha. E também, depois desse momento da escrita e da crítica e da leitura, eu também me encontrei com a questão da edição e da organização de livros. É uma forma de aproximar pessoas de lugares totalmente distantes, né, para que elas começassem a escrever também. E eu sei qual é a importância desses livros coletivos, porque foi assim que eu comecei. Eu não comecei logo com um livro meu, né, completamente meu, um livro solo, apesar de que eu vá agora, só depois de vários anos, publicar o meu primeiro livro, que vai ser O Mar de Vidro, e ele vai ser publicado pela Caravana Grupo Editorial. Vai sair em breve o link da pré-venda. E eu comecei, então, a publicar em revistas nacionais e internacionais. Eu já tive a oportunidade de publicar por todo o Brasil, em revistas online, em algumas impressas também. A minha primeira publicação em revista foi o conto Relicário, porque eu gosto de escrever prosa e poesia também. Mas eu comecei escrevendo prosa, a crônica Insight, e depois esse conto, o Relicário, que foi minha primeira publicação, foi na revista Intransitiva da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tudo graças à internet. Então, como o escritor estava me dizendo, o Everton, não é isso? Ele estava me dizendo que como a internet e as tecnologias, elas são uma realidade, e realmente, e são em todas as áreas, e você precisa se atualizar, né? Você precisa entrar também nesse mundo. Por exemplo, eu não tinha a questão das redes sociais antes, mas por conta da minha carreira literária, eu criei e me adaptei. E hoje eu tenho já um público bem interessante, não só de seguidores no Instagram, mas também da questão de pessoas que me acompanham em todos os meus projetos, que compram os livros que eu organizo, que participam dos eventos que eu organizo também. Então, tem sido um caminho bem interessante.
E como eu estava falando da importância dessas antologias, né? Porque eu também comecei publicando em antologias poéticas, em coletâneas. E inclusive aquelas que são produzidas nos prêmios da AMEI. Esses livros, eles são muito importantes porque, por exemplo, tem várias escritoras aqui do Poéticas Contemporâneas, promovido pela editora Brett Books, que nunca tinham publicado antes nenhum texto. E elas se descobriram escritoras por conta desse livro. Muitas que estavam enfrentando momentos muito difíceis na vida e que, por conta da escrita, elas encontraram assim, um tipo de bálsamo, um tipo de abrigo, ainda mais por conta da questão das temáticas que são abordadas aqui, né? Porque fala muito sobre a questão da maternidade, sobre a questão da violência contra a mulher, sobre a questão também da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, é um livro bem completo e fala também sobre várias formas da mulher buscando igualdade, também igualdade racial, também igualdade étnica e cultural. Então, eu deixo essa dica de leitura, Poéticas Contemporâneas, uma cartografia da escrita de mulheres, que pode ser adquirido no site da editora Brett Books. Rádio Academia. Aqui você escuta a nossa tradição. Prêmios que eu fui finalista, além do Prêmio AMEI 2020 com a Crônica Insight, foi um poema chamado O Mar, no Prêmio Literário AMEI 2021, né, da Associação Maranhense de Escritores Independentes, a AMEI. O mar. Ninguém nunca tocou o teu mistério. Tens essa imensidão que atravessa horizontes, mas uma simples concha te contém. Na superfície, tudo que podemos enxergar é um espelho perturbado pelas ondas. Um vento forte insiste em embalar tuas águas carregadas de sal. Na profundidade, tudo que se escuta é o eco do teu silêncio, que grita aos quatro ventos histórias naufragadas pelo tempo. Nessa jornada, tens a lua como guia das tuas marés. Quem atravessa tuas águas, mesmo que somente com o olhar, sente a difícil liberdade de retornar ao porto. Então, um poema que para mim é muito especial porque eu acho que a natureza é poesia. Não que a natureza é tema da poesia, mas que ela é poesia pura. E uma desses elementos da natureza que mais me chama a atenção é o mar, né, com toda a sua profundidade, mas a sua simplicidade também. Né? Quem nunca encontrou uma daquelas conchas em que você, em qualquer lugar que você esteja, você coloca perto do seu ouvido e consegue escutar o mar. E isso para mim é poesia. Poesia está em tudo, e na vida, na natureza. Outro poema também, né, que participou de um concurso literário, foi o poema O Mar de Vidro, que é justamente o título do meu primeiro livro, que vai sair em breve pela Caravana Grupo Editorial. Ele ganhou o segundo lugar no Prêmio Emílio Lanzac Toa, promovido pela Academia de Letras de São João da Boa Vista, em São Paulo, no ano de 2022. O Mar de Vidro. Em tua fria e funda lâmina encontram-se mistérios escondidos. O medo do confronto com verdades ocultas, ou quem sabe, de simplesmente perder-se. Tua dura água reflete encantos narcisos, levando-os ao eterno descontentamento. Teu lume frio revela a fera interior que em vão tenta se esconder. Espelho, és o poço mais profundo que existe. Em uma só mirada, atravessa as barreiras do tempo e da vida. Mágico, sombrio ou verdadeiro apenas, és um mar de vidro. Então, aqui nesse poema, eu abordo um tema que para mim também é muito caro, a questão da representação do espelho. É um tema que eu estudo desde quando eu estava na UEMA na graduação, né, no meu trabalho de conclusão de curso, e uma pesquisa que eu desenvolvo ainda no mestrado. Eu estudo vários textos da literatura brasileira e mundial que tratam sobre a questão do espelho. E é incrível como é possível fazer um tipo de mapeamento de sentidos. O que o espelho pode representar para você? Pode ser, por exemplo, o eu e o outro, o dito e o não dito, as barreiras entre a vida e a morte, sobre a questão da identidade, da verdade, do universo, sobre a questão da vaidade com o Narciso, né, aquele mito já que é muito clássico, sobre a questão também de
perder a si mesmo, como no poema da Cecília Meirelles, né? Em qual espelho ficou perdida a minha face? E assim por diante, porque eu estudo o espelho como símbolo. E cada símbolo, como diz Todorov, tem significados infinitos. E é isso que torna essa pesquisa tão interessante. Mesmo que eu dedicasse toda a minha vida à pesquisa desse tema, não seria suficiente para encontrar todos esses sentidos. Porque sempre que você acha que você está perto de terminar essa pesquisa, ela se mostra ainda maior. Ela é infinita como símbolo. Então, é um tema que eu quis trazer para o meu primeiro livro, que é um tema que já faz parte também da minha vivência, enquanto escritora e leitora. Outro dos meus poemas que também participou de um prêmio literário e ficou em terceiro lugar no primeiro concurso nacional de poesia da Faculdade de Direito da UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, no ano de 2022, foi o poema Liberdade. E nesse prêmio, eu me lembro que o tema era direitos humanos. Então, qual direito eu poderia trabalhar? Um deles, que eu acho que é um dos mais primordiais, é a liberdade. Então, eu escrevi o seguinte poema: Liberdade. Ser livre é viver sem ressalvas, sair da caverna, falar aos quatro ventos e ouvir os seus inevitáveis ecos. Ser livre é libertar o outro e não fechar os olhos para as multidões de anônimos. Ser livre é despir-se de preconceitos, abraçar as diferenças e reinventar diariamente a vida. Ser livre exige coragem. Então, aqui nesse poema, eu quis trazer vários conceitos de liberdade, porque às vezes a gente pensa que liberdade é algo que é só para nós, né? Que é algo que é individual, que é algo para o eu, mas que, na verdade, é tanto um direito quanto um dever. É algo que é para você e é para o outro também. Então, por exemplo, quando eu falo falar aos quatro ventos e ouvir os seus inevitáveis ecos, quer dizer falar, mas lidar também com as consequências, né, do que você fala, ou de como você age. A questão também de querer libertar o outro e a questão de não ter preconceitos também, de reinventar diariamente a vida. E isso exige coragem, porque o que é fácil é ser o mesmo sempre, né? Mas o que exige coragem é tentar ser diferente todos os dias, ser melhor, né? E eu acho que uma da maior importância da literatura é justamente isso, é humanizar as pessoas, é fazer com que elas percebam que a vida delas pode ser diferente e que elas podem ser pessoas melhores, que se importam mais com o outro, né, que tratam melhor a si mesmas e também a natureza, ao meio ambiente. Eu sou formada em letras, então eu sou licenciada para ser docente e é a área que eu pretendo seguir. E eu já tenho algumas experiências no ensino superior, porque eu já fiz alguns cursos, né, em algumas universidades. Por exemplo, na Unesp, eu já participei de 2 eventos que eram semanas de letras, que tinham várias programações, e uma delas eram cursos de curta duração, de 2 dias de duração cada um. Então, foi no ano de 2020 e no ano de 2022 que eu fiz 2 cursos. O primeiro curso era sobre o romance Passageiro do Fim do Dia, porque eu aproveitei o tema da minha iniciação científica, né, sobre a questão da representação da cidade na literatura brasileira contemporânea. Então, eu aproveitei os resultados da minha pesquisa e fiz 2 dias de curso. Aí foi minha primeira experiência no ensino superior. O segundo curso foi em 2022, foi sobre agora a minha pesquisa do mestrado, né, sobre a questão do espelho na literatura, especialmente Machado de Assis e José J. Veiga. Essa pesquisa é interessante porque ela é mais abrangente por ser interdisciplinar, porque eu não estudo só literatura, eu estudo filosofia também, né, com o Schopenhauer, que ele fala muito sobre os aspectos da natureza humana, o ser, ter e representar. Quem você é, o que você tem e o que você representa. A representação é muito interessante porque é como o outro te vê. E isso tem muito a ver com o espelho, né? Mas ele chega à conclusão de que o mais importante que ninguém pode retirar de você é a sua essência, o seu eu interior.
Então, depois da Unesp, eu também fiz um curso que foi por um projeto chamado Literaturas Anglófonas, que é da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. E eu apresentei uma outra pesquisa que eu tinha feito, era um artigo que eu transformei num curso, que foi de 4 dias de duração. E foi bem interessante também sobre a questão da representação do espelho, só que num conto de Clarice Lispector, que se chamava A Menor Mulher do Mundo, e num conto da Virginia Woolf, chamado A Dama no Espelho. Aí também foi uma experiência muito boa no ensino superior. E além dessa experiência no ensino superior, trabalho com escrita. Eu acredito que a escrita também é uma profissão importante, né, além da docência. E agora eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com a questão da edição também de livros, né, da organização. Esse ano, por exemplo, já foi lançado o Podcast Contemporâneas, que eu organizei pela Brett Books. Em breve vai ser organizado também um outro livro que eu vou fazer com a questão pela editora Diálogos, que vai ser um livro de artigos científicos, né, sobre a literatura brasileira contemporânea, com vários também escritores, só que da área acadêmica. E também agora eu estou organizando uma outra coletânea, um novo projeto com a Brett Books, que se chama As Sombras da Cidade, que dessa vez vai ser um projeto um pouco mais amplo, porque o Podcast Contemporâneas era somente voltado para o público feminino, né, para as escritoras, e agora As Sombras da Cidade vai ter mais também gêneros literários, porque vai ser de contos, crônicas e poemas, e também vai ser voltado tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Então, mais escritores também de todo o Brasil e alguns até de outros países. Inclusive, por exemplo, em As Sombras da Cidade, nós vamos ter o pós-fácio do livro escrito por um português, o poeta Pedro Lopes Adão, um amigo muito querido. E também nós vamos ter participação de outros portugueses, como a Silvia e acredito que a Ana Cláudia também, que também são portuguesas de regiões diferentes, né? O Pedro é do Porto, a Ana Cláudia é de Lisboa e a Silvia é de Braga. Então, estamos chegando cada vez mais longe com esses projetos e eu fico muito feliz, muito orgulhosa. Rádio Academia. Aqui você escuta a nossa tradição. Eu já publiquei um primeiro livro, né? Só que ele não é exatamente literário. Ele é sobre literatura. É um livro de ensaios que ele foi publicado em 2021. Assim que eu terminei a minha graduação em Letras na UEMA, eu publiquei a minha monografia no formato de e-book pela editora Diálogos. A capa foi feita pela minha irmã, que é muito talentosa, a ilustradora Bruna Lages, e o título do livro, que está disponível na internet para acesso gratuito, se chama Através dos Espelhos de Guimarães Rosa e de Ostengarder, Reflexos e Figurações. Ele foi publicado por mim, Gabriela Lages, em coautoria com a minha orientadora, Jeane Ferreira, professora da UEMA, a quem também é uma grande amiga que eu tenho muito carinho. A capa ficou muito bonita. Natanael, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada em estar aqui na Academia Maranhense de Letras, esse prédio que respira literatura, né, em todos os cantos, que tem uma arquitetura belíssima. Eu gosto muito do Centro Histórico e eu fico muito feliz em conhecer novos prédios sempre. Fiquei muito feliz em conhecer o escritor José Everton Neto também. Vai ser um grande prazer ler o livro dele, o novo romance, né? A Ilha e o Céu de Berenice. E muito obrigada. Sobre os meus projetos futuros, em breve sairá o link da pré-venda do meu primeiro livro literário, que será de poesia, O Mar de Vidro, que vai ser publicado pela Caravana Grupo Editorial, que é uma editora lá de Minas Gerais. Também uma editora muito organizada, que faz tudo com muito carinho para os leitores e escritores. E esse livro, ele muito possivelmente vai ser traduzido para o espanhol pela mesma editora Caravana e vai sair em versão física e digital.
Quem está conectado com a rádio web da Academia Maranhense de Letras, ouve boa música e desfruta de conteúdos exclusivos em nosso podcast. Entrevistas, palestras, posse de acadêmicos, comemorações, crônicas, trechos de obras e muito mais. Podcast da Academia Maranhense de Letras. Muito mais cultura.